Shalom, queridos! Hoje é dia 27 de julho do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 20 de Tamuz do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito é juntos estudarmos a Parashá semanal da Torá e no final trazermos algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia e para o nosso cotidiano. Sempre lembrando que toda a exposição, todos os comentários aqui no nosso shiur, na nossa aula, será contextualizada para a vida espiritual de um Benei Noach. Isto é, um não-judeu que decidiu seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. E desde já eu digo que eu estou debaixo da orientação e da supervisão do rabino Yaakov Gerenstad. Então, meus queridos, sem demora, bora entrarmos na nossa Parashá. Essa semana, nós iniciamos os nossos estudos na Parashá de Pinhas. Pinhas, ele é o neto de Itró, o neto de Jetro. Para efeito de conhecimento, a nossa Parashá, ela contém 168 versículos e 6 mitzvot. Para você que vai estudar a Parashá durante a semana ou já está finalizando o estudo da mesma, a nossa Parashá, ela abrange de Bamidbar, livro de Números, capítulo 25, verso 10, até o capítulo de número 30, verso de número 1. E será com base nessa porção da Bíblia, e será com base nessa Parashá, que nós iremos tratar aqui o seguinte tema: vivendo como um guerreiro espiritual. É sobre isso que nós estaremos tratando e verbalizando aqui no nosso shiur. Queridos, antes de nós trazermos aqui um contexto, eu quero trazer aqui um passuque do livro do profeta Daniel, onde o profeta Daniel diz no capítulo 11, verso de número 32: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então é um versículo do profeta Daniel que vem nos dar ânimo para sermos guerreiros, para sermos fortes nos dias de dificuldades e no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então vamos refletir nesse versículo de Daniel, capítulo 11, verso de número 32. Muito bem, queridos, eu separei aqui um pano de fundo antes de nós entrarmos na Parashá de Pinhas, e nada melhor do que nós pegarmos o contexto imediato da nossa Parashá. Na Parashá passada, nós aprendemos sobre a tentativa de maldição contra o povo de Israel por parte de Balaque e Bilã, aqueles dois feiticeiros que se uniram para amaldiçoar, para derrubar o povo de Israel. E nós bem sabemos que o Bilã, ele falhou em amaldiçoar o povo de Israel. Então a Torá vem e nos mostra que ele, o Bilã, conforme nós aprendemos na Parashá anterior, armou um esquema, uma estratégia para desviar os Benei Israel do propósito de Hashem. Então grave esse contexto, porque foi exatamente dentro desse contexto que nós estudamos a Parashá anterior. E eu quero usar esse pano de fundo, esse contexto imediato, para trazer uma luz no nosso estudo atual. Então, Bilã e Balaque, eles falharam em amaldiçoar o povo de Israel. Então agora eles elaboram uma estratégia,
eles vão elaborar um plano para desviar o povo judeu da presença de Hashem. E qual foi essa estratégia, meus queridos? O Midrash conta para nós que Balaque, ele montou algumas feiras ali na região de Chitim, e o propósito de fato do Balaque era derrubar, era acabar com a vida espiritual dos Benei Israel, ao ponto de Hashem ficar irado com Benei Israel, com os filhos de Israel. Então nos informa o Midrash que Balaque, para colocar o seu plano maléfico em execução, ele usou mulheres para esse propósito. Então separei aqui alguns detalhes dentro do Midrash para nós fazermos aqui alguns comentários. Na ocasião, diz o Midrash, Balaque ele arma essa cilada debaixo da orientação de Bilã. Então, o Midrash relata para nós que as moças de Moabe, elas convidavam os judeus para determinadas festas. E, consequentemente, esses judeus, eles eram seduzidos por essas mulheres para momentos de intimidade com elas. Então, olha a estratégia de Balaque e Bilã. Ele usou mulheres para seduzir os homens judeus ao ponto deles caírem nas ciladas de idolatria. Exatamente é isso que está acontecendo nesse contexto. Então o Midrash ele fala da seguinte maneira para nós: as mulheres primeiro seduziam os homens, porém antes da intimidade elas tiravam de sua roupa um deus e obrigavam os judeus a adorá-lo, e depois tinham relação íntima com esses homens. A informação que temos é que 157.200 homens se prostraram diante de Baal Peor, conhecido como o Senhor do desnudamento. Então veja que a estratégia de Balaque e Bilã era de fato tirar o foco dos Benei Israel da presença e da comunhão com a Torá, da presença de Hashem. Esse era o propósito desses dois feiticeiros, Balaque e Bilã. Veja alguns registros sobre essa queda espiritual. Por exemplo, o livro de Números, capítulo 25, verso 1 até o 3, está escrito na Torá: e Israel deteve-se em Chitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então a Torá vem e relata para nós que de fato houve uma queda espiritual. Muitos guerreiros estavam perdendo a sua força, cedendo à tentação das mulheres e se prostituindo. E o texto bíblico continua em Números 25, do 1 ao 3. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Eterno ascendeu contra Israel. Ora, nós percebemos aqui, nesse contexto da Parashá de Pinhas, que na Parashá anterior, nós aprendemos que os Benei Israel, alguns homens, eles cederam, caíram na armadilha de Balaque e Bilã, cometendo o pecado da relação proibida e o pecado de idolatria, que são duas mitzvot que os Benei Noach devem praticar. Das 7 mitzvot Benei Noach, de fato, a mitzvah de não cometer relações proibidas é válida, e a idolatria também, tanto o Benei Israel como o Benei Noach é proibido de praticá-la. Então esse é o contexto, queridos, da Parashá de Pinhas. Os homens, alguns
homens da casa de Israel pecaram contra o Eterno e foram de fato seduzidos ao praticarem a prostituição e idolatria. O Rumash nos conta que o homem de Números 25, verso 6, se chama Zimri, e a medianita era Cosbi. Eles foram até Moshe para desafiá-lo. Então olha a afronta. Prostituição e idolatria correndo solto, numa linguagem que nós falamos. O Zimri, nos informa a Torá, era um israelita. E nesse contexto aqui, ele teve relação com Cosbi em público. Isso, queridos, de fato, nos informa a Torá que foi um pecado gravíssimo. E o Rumash nos conta que Moshe ficou incapaz de resolver essa situação. Então, olha a vergonha, olha o estado que chegou nesse contexto. Alguns homens judeus se prostituíram, praticaram a idolatria, e o Zimri, que era um israelita, se une com uma mulher medianita e começa a ter intimidades publicamente. Uma vergonha na casa de Israel. E a Torá fala para nós que Moshe ficou incapaz de resolver esse grave problema. Na verdade, amados, pesquisando aqui sobre esse tema, esse contexto aqui desse pecado grave, o Rumash nos conta, na verdade, que o próprio Deus fez com que Moshe esquecesse a lei para resolver esse problema. É isso mesmo, Hashem fez com que Moshe esquecesse a lei e não deixou Moshe executar Zimri, executar o casal. E por que isso aconteceu? Porque Hashem queria dar oportunidade para Pinhas de atuar e receber o mérito de ser um sacerdote. Então tudo tinha um propósito de Hashem. Essa é a verdade que nós percebemos estudando a paraxá anterior, que traz para nós um contexto muito recheado para compreendermos a paraxá atual. E nós aprendemos que Pinhas, ele toma uma atitude. Agora sim, nós começamos a entrar dentro do nosso tema. O Pinhas, ele toma uma atitude. Livro de Números, capítulo 25, Bamidbar, verso de número 8. E foi atrás do homem israelita para dentro da tenda, e transpassou a ambos, o homem israelita e a mulher. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Então nós percebemos aqui que Pinhas, ou Finéias em português, como nós conhecemos, ele toma uma atitude como um grande guerreiro. Ele eliminou o mal no meio do povo de Israel. Números capítulo 25, versículo 8. E de fato, queridos, já abrindo aqui um parênteses e trazendo uma aplicação para nós, nós precisamos ser um guerreiro e eliminar tudo aquilo que nos afasta de Hashem, eliminar tudo aquilo que nos afasta da palavra de Deus, a Torá, o livro santo. Segundo o rabino Yitzhak Ginsburg, a instrução de Deus, a Torá, tudo que nos atrapalha a guardarmos os mandamentos de Deus, os mandamentos de Hashem, nós devemos eliminar. Pinhas, ele elimina Zimri e a mulher medianita. Essa é a informação que nós temos. Nos conta o Rumash que quando Pinhas chegou na tenda, o homem e a mulher ficaram colados. Hashem já fez um milagre para eles não se separarem. Eles estavam ali unidos e Hashem colou Zimri e a mulher medianita. E eles não conseguiram se soltar. Pinhas ergueu os dois com uma lança
Diz para nós o Midrash. E quando viram que Pinhas levava o casal na lança, alguns começaram a ameaçar o Pinhas por ter eliminado esse casal. Então vem o Eterno, de acordo com a Torá, e manda uma praga. E morreram 24.000 homens. E o que é importante nós enfatizarmos aqui? O que é importante nós relatarmos aqui, queridos? Nesse pano de fundo para a paraxá atual, relatar que o mal foi eliminado pela ação de um tzadik, pela ação de um homem, um guerreiro chamado Pinhas. É por isso que nós vamos falar sobre ser um guerreiro espiritual. Pinhas é o exemplo para nós. Ele eliminou o mal no meio do povo de Israel. A vergonha era tanta, a sujeira era tanta, prostituição, relações proibidas, pecado de idolatria, deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Mas Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, ele levantou Pinhas para eliminar o mal do povo de Israel. Essa é a verdade e é o contexto da nossa paraxá. E agora, já entrando na paraxá de Pinhas, a grande pergunta é: como começa a paraxá? Como começa a paraxá de Pinhas? Números, capítulo 25, versos 10 e 11. Fala para nós a Torá. Deus falou a Moshe dizendo: Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Aaron, o sacerdote, desviou minha ira dos filhos de Israel. Olha o que a gente está falando. Ao me vingar zelosamente na presença deles. E eu não destruí os filhos de Israel por causa da minha zelosa fúria. É assim que começa a paraxá de Pinhas. Agora vamos olhar para esses dois versículos e vamos interpretá-los. Repare que a Torá, ela está dando uma ênfase que o Pinhas, que o Finéias, ele é descendente de Arão. Isso é bem notório para nós aqui no verso de número 10. Porém, queridos, surge uma pergunta e uma reflexão para nós. Por que a Torá ela vai dar ênfase novamente? Isso mesmo, novamente, que Pinhas era descendente de Aharon ou Arão, o sacerdote. Até porque, se nós repararmos, a própria Torá já disse que ele, o Pinhas, era filho, era descendente de Arão. E isso é tão verdade que está registrado na própria Torá. Por exemplo, Bamidbar 25:7, Números 25:7, está escrito: vendo isso, Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Então repare, na paraxá anterior, nós aprendemos que a Torá já falou para nós. Nós já sabemos que o Pinhas, ele é filho de Arão. Porque 5 versículos depois, a Torá repete novamente que Pinhas era filho de Aharon, de Arão. Porque a Torá tem esse propósito de fazer essa repetição. Parece que a Torá quer gritar algo para nós. Parece que a Torá está falando: olha, repare, eu estou repetindo, Pinhas é filho de Arão, o sacerdote. Será que tem algum segredo aqui? Será que tem algum sinal que Hashem, que a Torá quer nos revelar? Então eu separei aqui o Rashi para nos ajudar
a interpretarmos os versículos 10 e 11 de Bamidbar, de Números, capítulo 25. Então, o Rashi, ele explica para nós com detalhes esses versículos, dizendo que Pinhas, nesse contexto, estava sendo desprezado, acusado por ter matado Zimri, aquele que praticou relação sexual publicamente, aquele que praticou uma grande vergonha no meio do povo de Israel. Então, alguns estavam acusando e desprezando o Pinhas pelo fato dele matar Zimri. Essa postura de Pinhas desonrava Moshe, na opinião de alguns. Então, literalmente, começaram a julgar Pinhas de forma injusta. No nosso linguajar, estavam falando mal de Pinhas, estavam criticando Pinhas, queimando a imagem de Pinhas. Essa é a grande verdade. Alguns, de forma astuta, queridos, afirmavam, olha, preste atenção nisso, afirmavam que Pinhas matou Zimri não por indignação contra o pecado, mas sim por pura crueldade. Olha a situação que nós chegamos. A acusação passa a ser de fórum íntimo. As pessoas não sabiam o real motivo do qual Pinhas foi lá e matou Zimri. Nós sabemos, porque a história já foi escrita. Ele ficou indignado com a sujeira, com o pecado no meio do povo judeu. Porém, alguns acusavam que Pinhas matou Zimri, não porque ele era contra o pecado, mas sim por pura crueldade. E essa acusação das tribos contra Pinhas, ela se baseava, ela tinha um fundamento pelo fato de Pinhas ser neto de Jetro. Então, o comentário ali nas tribos era o seguinte: o Itró, o Jetro, ele engordava os animais de forma cruel para sacrificá-los posteriormente aos ídolos. Então o Jetro era assim, ele engordava os animais para depois sacrificá-los aos ídolos. Isso era uma crueldade. Então, na mente de alguns judeus, de algumas tribos ali, o Pinhas também estava sendo cruel. O Pinhas foi cruel. Ele matou Zimri não pela motivação certa de eliminar o mal do povo judeu. Eliminar o mal no meio do povo judeu. Então essa era a acusação. E nós sabemos que o Pinhas, ele tomou essa atitude porque Hashem estava com ele. Hashem estava dando uma oportunidade para Pinhas. Uma outra acusação que estavam fazendo, já que Pinhas, ele recebera o mérito de ser sacerdote, e os seus filhos posteriormente também iriam receber o mérito de ser sacerdotes. Uma outra acusação é que eles afirmavam que quando Hashem disse que os filhos de Arão seriam sacerdotes, o Pinhas já estava vivo. Então ele não poderia ser um Kohen, ele não poderia ser um sacerdote. Repare bem, por que eu trouxe todos esses detalhes? Porque eu quero que você enxergue nessa paraxá e com todo esse contexto, meus queridos, que de fato estavam queimando a imagem de um guerreiro. A Torá está falando para nós que queimaram a imagem de Pinhas, sem saber a verdadeira intenção dele de eliminar o mal no meio do povo Benei Israel. Isso é o que nós estamos aprendendo. E já aproveitando, qual é a lição que a Torá quer nos ensinar, queridos? A grande lição é que devemos tomar cuidado
com a nossa língua. Devemos tomar cuidado com o lashon hará, falar maldades do próximo com a nossa língua. Devemos tomar cuidado com os julgamentos precipitados, sem entender a real motivação de uma determinada ação de uma pessoa. Então estavam acusando um grande herói chamado Pinhas de ter eliminado o mal por motivação errada, sendo que o Pinhas ele fez essa eliminação do mal com boa intenção e na direção do Eterno. Essa é a grande verdade. Mas estavam queimando a imagem desse guerreiro chamado Pinhas, estavam julgando ele sem conhecer o real motivo dentro da sua alma. E é importante nós falarmos aqui que Hashem, ele sabe o profundo, ele sabe o oculto do coração do homem. Existe um atributo, o atributo da onisciência, e esse atributo, ele só é dado a Deus. Só Deus, ele conhece os pensamentos do homem. Só Deus conhece o profundo e o oculto e a real motivação das suas ações no seu dia a dia. Deus sabe, o homem, ele é limitado, ele não sabe a motivação interna de determinadas ações da nossa parte. E nesse sentido, queridos, eu trago aqui o livro de Salmos 139, que nos mostra, aqui no Tehilim 139, que só Hashem, só o Eterno, ele conhece o profundo e o oculto. Assim está escrito: Eterno, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cerca-me ao meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua. Eis que logo, ó Eterno, tu conheces. Então, um texto bíblico, livro de Salmos 139, Tehilim 139, onde nos mostra que Hashem, sim, conhece todas as intenções dos homens. Mas nós não temos esse atributo de julgarmos, de apontarmos, de acusarmos uma ação do nosso próximo. Os homens estavam julgando Pinhas, o guerreiro, que eliminou o mal dos Benei Israel, eliminando Zimri, que deitou publicamente como a midianita no meio das tribos de Israel. Ele tomou a atitude certa, nós sabemos disso pela Torá, e estavam acusando o Zimri. Mas estavam errados, porque só Hashem sabe o profundo e o oculto do coração de todos os seres humanos. E aí surge a pergunta: será que Pinhas, quando tomou essa atitude de eliminar o mal do povo de Israel, tomou a atitude correta? Será que Pinhas, ele tinha a aprovação de Hashem? É isso que eu vou mostrar para você agora. Você vai perceber pela Torá que Pinhas, de fato, tinha a bênção de Kadosh Baruch Hu, que Pinhas estava sendo orientado por Deus, porque fala para nós o Midrash que Hashem fez com que Moshe esquecesse da lei de eliminar o mal quando alguém tem essa atitude de fazer intimidade publicamente. E nós sabemos que Hashem estava com Pinhas. A própria Torá reforça que ele é filho descendente de Arão, para mostrar que se Arão estivesse ali, a sua vontade também seria a mesma de eliminar o mal no meio de Benei Israel.
Então, nós temos uma pista. A própria Torá, a própria Paraxá começa repetindo: ele é filho de Arão. Para mostrar que a intenção não foi com crueldade, se referindo ao seu avô Jetro, mas sim que ele agiu nesse sentido de realizar a limpeza no meio do povo judeu, porque ele herdou isso de Arão. Então a Torá começa a defender o Pinhas. Um outro ponto, para acabar com esses comentários maléficos que nós trouxemos aqui, a Torá reforça, repito, que ele era filho de Arão. Verso 11. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Então a Torá faz questão para calar a boca de muitos que Pinhas é filho de Arão, o sacerdote. Então a Torá começa defendendo Pinhas. Pinhas não estava errado. Ele foi um herói. Ele eliminou o mal no meio de Bnei Israel. Na verdade, queridos, como já disse, a vontade de Pinhas era unir o povo judeu com o Eterno. Pinhas percebeu que a sujeira, a prostituição, a idolatria estavam permeando os Bnei Israel. E a motivação de Pinhas, queridos, foi unir o povo judeu, limpando esses empecilhos, limpando essas sujeiras, para que Bnei Israel ficasse conectado com Kadosh Baruch. Essa é a grande verdade. Essa foi a verdadeira motivação de Pinhas, trazer paz entre o povo judeu e o Eterno. E como nós sabemos disso? Pelo verso 11, que diz: ele desviou minha ira. Vamos ler aqui o versículo 11, Números 25, 11. Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com meu zelo no meio deles, de modo que, no meu zelo, não consumi os filhos de Israel. Números 25, 11. Ora, vamos interpretar aqui o versículo de número 11. No verso 11, nós temos uma expressão em hebraico, Bekano et knati, ao me vingar com zelo. Isto mostra que era a vontade de Hashem eliminar o mal no meio do povo judeu. Foi o próprio Deus que deu essa oportunidade para Pinhas, para Finéias, eliminar o mal no meio do povo judeu. Nós temos que olhar para esse texto e entender que Hashem, entender que o Eterno estava administrando todas essas coisas. Nós temos que olhar para esse texto da Torá, para esse texto das Escrituras, e entender que Pinhas aqui, ele de fato foi um herói, eliminando o mal no meio de Bnei Israel. E nós sabemos, de acordo com o versículo 11, pela expressão Bekano et kanati, ao me vingar com zelo, o próprio Deus está satisfeito com a postura de Pinhas. E qual foi a postura de Pinhas? Eliminar o mal no meio do povo de Israel. Então Pinhas, ele deve ser visto como um grande herói na nossa paraxá. Um outro ponto curioso é que de fato Deus estava com Pinhas. E a prova é bem explícita que Hashem faz uma aliança com ele. Versos de número 12 e 13. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele
terá aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. Como nós interpretamos os versos 12 e 13? É muito claro para nós que a Torá, que o Eterno, que Hashem está a favor de Pinhas. Está bem claro para nós, meus queridos. Hashem, ele fez uma aliança com Pinhas, dando o direito, o mérito dele e seus filhos se tornarem sacerdotes. Só por isso, temos muita convicção, muita base para afirmarmos nesse shiur, nessa aula, que Hashem estava dando um ok para Pinhas. Numa linguagem bem simples, Hashem estava dando mérito, ok. Hashem estava contente com a postura de Pinhas, por ele ter eliminado o mal no meio do povo judeu. E nós sabemos disso, porque a Torá faz questão de enfatizar que ele era filho de Arão, e que Hashem estava satisfeito, que a justiça foi feita, pelos versos de número 12 e 13, pelos versos de número 11. Está muito claro para nós. E fala para nós o Midrash, que Hashem, ele deu mais prêmio, mais mérito para Pinhas, deu vida longa para ele. Ele teve vida longa. Pinhas viveu, depois que Bené Israel entrou na terra, ele viveu por mais 400 anos. Olha que interessante. Com tudo isso, eu quero dizer que Pinhas, ele foi um herói, eliminando o mal do meio, no meio do povo judeu, eliminando Zimri, que praticou relação proibida em público, e nesse sentido, Hashem estava satisfeito com a postura desse guerreiro. Algumas lições. Nós precisamos viver como um guerreiro espiritual. Pinhas, ele foi um guerreiro. Ele eliminou o mal no meio de Bené Israel. Nós, quando olhamos para esse texto da Torá, para esse texto das Escrituras, nós precisamos aplicar no nosso dia a dia essa alma de um guerreiro. Pinhas foi um guerreiro. Ele não esqueceu a Torá. E é somente pela Torá que nós nos purificamos e nos tornamos mais fortes, meus queridos. A lição para nós é muito clara. Sermos um guerreiro com a praticidade das 7 leis Benenuar. As 7 leis para os não-judeus. 2 das 7 está sendo contemplada nessa paraxá. Não praticar idolatria. Não blasfemar contra o nome do Criador. Não assassinar. Não roubar. Não praticar relações proibidas. Praticar atos de bondade. E não maltratar os animais. Quando nós colocamos na prática esses mandamentos que a Torá nos ordena, nós estamos recebendo o mérito de sermos um grande guerreiro espiritual, trazendo luz para a face da terra, fazendo dessa terra, desse mundo inferior, em comparação aos mundos superiores, a morada de Hashem, a morada de Deus. Quando nós praticamos a Torá, estudamos a Torá, nós estamos trazendo luz divina para a face da terra. Pinhas eliminou o mal no meio do povo judeu, eliminando Zimri
e a medianita. Que tipo de mal nós precisamos eliminar das nossas vidas? O lashon hará? Os maus pensamentos? Os maus comportamentos? Precisamos viver como um guerreiro espiritual que pratica a Torá no dia a dia. O porquê a Avot fala para nós, em uma das Mishnah, que 3 coisas sustentam o mundo. O serviço a Hashem, o serviço a Deus, por meio das rezas, por meio das orações. O estudo da Torá. Olha bem, porque a Avot fala que 3 coisas sustentam o mundo. O serviço a Deus, por meio das orações e das rezas. O estudo da Torá e atos de bondade para o próximo. Repare que das 3, nós temos no meio o estudo da Torá. Quando nós estudamos Torá e conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas, entendemos que nós, Benei Noach, recebemos as 7 mitzvot e assumimos o compromisso de guardá-las, nós estamos honrando a Deus. Maimônides diz que aqueles que recebem as 7 leis Benei Noach recebem o título de um tzadik, de um justo, e ele está agradando a Deus e tem direito, e terá direito a uma parte no mundo vindouro. Então olha a seriedade, o status que nós recebemos ao assumirmos o compromisso com a Torá. E tem muitas pessoas que dizem que as 7 leis Benei Noach não está contida na Torá. E não está contida na Torá oral. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20, verso 3, Hashem pede para Moshe subir no Monte Sinai. E Hashem entrega para Moshe a Torá, as leis. E fala para nós em Shemot, livro de Êxodo, capítulo 20, verso 3, que Moshe vem, desce da montanha e relata todas as leis para Benei Israel. Aí o Rashi vem e explica essa expressão, todas as leis. E o Rashi diz que as 7 leis Benei Noach está contida dentro. Então nós temos provas, temos evidências na Torá, e na Torá escrita e na Torá oral, que as 7 leis Benei Noach é a vontade de Hashem, é a vontade do Eterno para nós, não judeus, que servimos o Deus de Abraham, Isaac e Jacó, ombro a ombro com o povo judeu, de acordo com Sofonias, capítulo 3, versículo de número 9. Então sim, quando você pratica a Torá, quando você pratica as 7 leis Benei Noach, Benei filho, Noach, Noé, quando nós praticamos as 7 leis dos filhos de Noé, sim, nós estamos agradando a Deus e recebemos o título, de acordo com Maimônides, de um tzadik, um justo entre as nações. Então é sério, nós podemos purificar esse mundo, nós podemos limpar esse mundo, praticando os mandamentos da Torá, os mandamentos de Deus, na nossa família, no nosso bairro, na nossa cidade, no contexto a qual nós estamos inseridos. Quando praticamos Torá, trazemos luz para a face dessa terra. A Torá é a palavra de Deus dada a Moisés no Monte Sinai. Ela não caduca, ela não envelhece, os seus mandamentos são eternos, os seus mandamentos são doce como mel, os seus mandamentos não são pesados. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na Torá,
e na Torá medita de dia e de noite. Está escrito no livro de Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, uma referência à Torá, e luz para os meus caminhos. Então a Torá é o nosso guia. De acordo com o rabino Yitzhak Ginsburg, a Torá é a revelação de Hashem para a humanidade, para o povo judeu e para os Bnei Noach. Então, queridos, somos guerreiros quando nós praticamos a Torá, trazendo luz para esse mundo. Porque onde há luz, as trevas são eliminadas. Não tenhamos dúvida disso. Elias, ele foi um grande guerreiro. Alguns comentaristas chegam a afirmar que o Pinhas é o próprio Elias. O Elias é o próprio Pinhas. Temos alguns comentários em cima disso. E o Elias, o Eliarro, ele também foi um guerreiro. Ele desafiou os profetas de Baal, eliminando também o mal no meio do povo de Israel. E a Torá fala para nós, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, que Hashem, antes da chegada do Mashiach, enviará o profeta Eliarro, o profeta Elias lá em Israel. E o profeta Eliarro, o profeta Elias, vai apontar: este é o Mashiach, ele é o Mashiach de Israel. E o Mashiach também será um guerreiro. O Mashiach, descendente direto do rei Davi, filho de Salomão. O Mashiach, que terá um pai e uma mãe. O Mashiach judeu, o Mashiach da Bíblia, o Mashiach do povo de Israel, terá um pai e uma mãe, de acordo com 2 Samuel capítulo 7. Ele terá um pai e uma mãe, terá pais biológicos. O Mashiach também será um guerreiro. O Mashiach, lembrando, não é Deus. O Mashiach, ele é um Melech, ele é um rei da casa de Davi e terá um pai e uma mãe. De acordo com Ezequiel 37, o Mashiach vai reconstruir o terceiro templo, o Beit HaMikdash. E o profeta Ezequiel, no capítulo 37, verso 24 em diante, fala para nós que o Mashiach, ele vai trazer o povo judeu para morar na terra de Israel novamente. E eles habitarão na terra onde os seus antepassados habitaram, na terra onde habitaram Abraão, Isaque e Jacó. Mashiach vai trazer o povo judeu para a terra. O que mais Mashiach vai trazer? Mashiach vai trazer o ensino da Torá para a casa de Israel. E as nações nessa época? Olharão para o povo judeu e verão o templo construído, de acordo com Ezequiel 37, 24 para baixo, e saberão que Hashem está no meio do povo judeu. Mashiach também será um grande guerreiro. Então nós temos muitas inspirações na história de Israel. Pinhas, Elias, foram grandes guerreiros. Mashiach será um modelo, será um exemplo para nós no futuro. E nessa época de Mashiach, todo o mal vai ser eliminado da face da terra. Isaías capítulo 2 fala que as guerras cessarão. Isaías, capítulo de número 9, diz para nós que toda a terra se encherá do conhecimento de Hashem. Fala para nós os profetas que nessa época as nações, os países procurarão o povo judeu e pegarão nas suas vestes no tzitzit dos judeus, dizendo: iremos com vocês, porque sabemos que Deus está com vocês. Então as nações, no final, procuram
o povo judeu para aprender a Torá com eles. Quer a prova? Zacarias 8:23. Lê o texto. Todas as nações afluirão para Sião, porque de lá sairá a Torá, a instrução de Hashem para a humanidade. É importante nós falarmos que o significado da palavra Torá, ela tem a conexão fortemente com instrução. Repare bem, é diferente quando eu digo a Torá, ela aponta para fulano. A Torá é uma lei que te humilha, que acaba com você. A Torá deve ser interpretada, essa palavra Torá deve ser interpretada no hebraico como instrução de Deus, a vontade de Deus. Se você praticar a Torá, você está agradando a Deus. Ah, mas e se eu pecar? E se eu quebrar a Torá? E se eu não obedecer uma mitzvot? Tem muitas pessoas que morrem focando só no que é negativo, mas esquecem da misericórdia de Hashem. Esquecem da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então ouvirei, sararei a terra e perdoarei os vossos pecados. Deuteronômio capítulo 31, quando vocês estiverem em terra longínquas e lembrarem das minhas mitzvot, eu, o Eterno, os trarei de volta e perdoarei os vossos pecados. Está claro para nós que o Hashem, que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Então chegou a hora de nós sermos guerreiros e limparmos tudo aquilo que não presta da nossa vida. Essa é a grande lição para nós nessa paraxá. A Torá é instrução. Se você deslizou, errou, se arrependa, volte para o Eterno, faça techuvá, retorne para o Eterno. Segundo Crônicas 7:14, Devarim, Deuteronômio 31. Temos um exemplo de quando Jonas vai em Nínive e prega. Hashem tinha uma sentença para Nínive, mas Hashem, ele viu o quê? A mudança dos ninivitas. Eles roubavam, quebravam uma das 7 leis, Benenoa, mas eles mudaram o comportamento. O que eles roubaram, eles devolveram. Mudança de postura, techuvá é isso. É arrependimento profundo com uma ação clara de mudança. Deus é misericordioso. A Torá é instrução. É dessa maneira que nós temos que olhar para a Torá. A Torá é a instrução de Deus. E se eu errar? Acabou, eu vou queimar como batatinha fritas para sempre no inferno? Não! Se arrependa, faça techuvá. Temos exemplos em toda a Torá que Hashem recebe techuvá. Deuteronômio 31, repito. 2 Crônicas 7:14, repito. E um grande exemplo, livro de Jonas, capítulo 2 até o 4. A grande lição é: sejamos um guerreiro, eliminando todo o mal da nossa vida, e sejamos como Pinhas. Shabbat Shalom, até mais.